Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o que história é essa, né? De que tem um empresário aí interessado em comprar um percentual do Cruzeiro, poderia entrar como um dos acionistas da SAF, até porque o próprio Pedro Lourenço já foi visto com vários outros, né, empresários e tudo mais, que já tem uma ligação com o Cruzeiro. Um deles, por exemplo, poderia ser até mesmo o próprio Gustavo Lima, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês, qual que é a fortuna, né, também desse empresário, e se poderia ter alguma conversa nesse sentido. Por exemplo, o Pedro Lourenço acabou de comprar o Cruzeiro. Faria sentido ele abrir mão do percentual, que se eu não estiver enganado mesmo, né, é 90%, que pertence a ele, que era do Ronaldo. Poderia abrir mão de 20%? Por que faria sentido isso, Gustavo? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes disso, ó, vamos chegar aqui em 44 mil inscritos no YouTube. Quem sabe até o final de semana já conseguimos aqui bater essa meta. Então, está assistindo aqui embaixo, não se inscreveu? Deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante. E também tem os comentários, tá? Sempre aqui deixa embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu sempre mando um abraço para você. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza me ajuda bastante e ainda manda um salve. Então, vamos começar aqui falando sobre esse caso envolvendo o Gustavo Lima, que sem dúvidas podemos levar em consideração, até porque ele tem uma relação muito próxima com o dono do Cruzeiro, né? Então, assim, ele já tem um passado que é ligado ao Cruzeiro, não sei ao certo se ele é realmente torcedor desde a infância, mas sempre, né, já teve fotos dele com a camisa do Cruzeiro, em shows e tudo mais. E aí, o Pedro Lourenço já teve encontros dele por conta dos supermercados BH, que o Gustavo Lima fez algumas apresentações, alguns comerciais, e aí até nos últimos dias, né, eles estavam juntos comemorando o aniversário do Gustavo Lima, o Pedro Lourenço lá na Grécia. Então, tipo assim, tinha uns 15 amigos do Gustavo Lima e o Pedro Lourenço era um deles, né? Então, assim, até a diferença da idade seria um fator assim, impeditivo para eles serem melhores amigos, mas eles são. Então, tem uma relação muito interessante entre os dois. E aí, poderia ter alguma conversa nesse sentido? Bom, no mês passado teve aqui, né? Ele até gravou uns stories falando, ó. A primeira reunião do dia, estamos aqui. Olha aí, né? Um abraço para todo mundo, pro Pedrinho. Então essa matéria foi lá no dia 25 de julho, vai fazer então 2 meses basicamente, né? De que teve esse acordo do Cruzeiro para ter uma divulgação de um produto do Gustavo Lima, né? A empresa dele patrocinando o clube. Não é um valor absurdo, mas foi esse aí o primeiro acordo. E lembrando, já teve também a chegada do Aquiles, que era um jogador que está no time de base do Cruzeiro, 16 anos, pertencia ao Paranavaí, clube do Gustavo Lima, mas além desse acordo, né, entre os clubes e tudo mais, ele foi para conhecer a estrutura e vale lembrar, teve também em relação a essa empresa que está patrocinando o Cruzeiro, que, deixa eu só confirmar o nome dela aqui, que agora me fugiu da cabeça, BP Seguros, Deixa eu ver, empresa patrocinando Cruzeiro, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é esse, BP Seguros, né? Lembrando que teve essa especulação também da Vaidbet, mas tá foda, hein? Deixa eu ver se eu acho. É esse aqui mesmo. Um nome próximo disso. Então, assim, teve esse acordo entre os dois. O Gustavo Lima poderia comprar um percentual? Não sei ao certo. Eu acho que ele tem alguns outros negócios, já tem um clube no Brasil. Acredito eu que não é um problema você ter clubes de estados e divisões diferentes, né? A não ser que os mesmos clubes estejam na primeira divisão, na segunda, não sei. Mas aí eu acho que o dono tem que vender um. Mas no caso, eu acho que ele ainda poderia ter 2 clubes. E aí também teve essa história aqui, né, lá no dia 27 de agosto, ou seja, um foi dia 27 de julho, o outro aqui dia 27 de agosto, com o empresário, né, o João Adib, dono da CIMED, que é, né, torcedor do Cruzeiro, tem essa ligação com a Raposa desde a gestão do Ronaldo, e mesmo trocando todo mundo, seria normal, por exemplo, o Pedro Lourenço, se não gostasse da relação entre os dois, rescindir esse acordo de empréstimo, ou ir até o final desse ano, não ter essa continuidade. Não é bem assim, e ainda assim eles continuam bastante próximos, né. Antes disso, eu quero destacar para vocês os próximos jogos do Cruzeiro aqui na Esportiva. Eu já postei, né, R$5 aqui para o Cruzeiro vencer o Libertad fora de casa, então R$5 voltando 12,25. Lembrando, o link está aqui embaixo na descrição, seja para você apostar nesse jogo da Série A, tá aqui, ó, tanto os jogos contra o São Paulo em casa e o Cuiabá também, ó, vitória do Cruzeiro fora pagando 2,65, excelente cotação. Para você começar, o link está aqui embaixo. Então, dando sequência aqui, ó, o João Adib, então, que é dono da CIMED e tudo mais, teve esse encontro na última semana. Por quê? Um acordo, né, assinado entre o clube que vai até o final de 2026, que lembrando, né, a CIMED patrocina aqui a camisa do Cruzeiro desde o ano passado, aqui nessa na gestão do Ronaldo, bem aqui, né, acima do peito aqui basicamente, do lado, e tem esse acordo então, tanto em relação à Latam, a Lavitam, melhor dizendo, que é um produto da CIMED, é uma vitamina, né, que tem inclusive esse blusão aqui especial junto ao Cruzeiro. Não teve uma adesão muito grande porque é muito caro, né? Mas ainda assim, o pessoal do Cruzeiro direto tira algumas fotos com eles e tudo mais, enfim.
Poderia ter algum avanço nessa história, Gustavo? Olha, se eles quiserem, sim, né? Até porque é um cara com uma condição financeira bem alta. Vou deixar aqui algumas matérias falando sobre ele, né? Que é dono aí, então, da CIMED. Ele já tinha uma fortuna muito grande, né? Quando ele assumiu essa função. Então, assim, já tinha uma fortuna muito grande, mas cresceu bastante e hoje está avaliado em quase $1 bilhão, né? Então, 4 bilhões e 700 a 5 bilhões e 600 milhões de reais, né? O que é muita coisa. Acredito eu que o Pedro Lourenço é pelo menos umas 4 vezes mais rico, então o dono do Cruzeiro tem também um potencial financeiro muito alto, mas esse cara aqui, eu acho que pelo ramo que ele está também, eu não dou uns 10 anos para ele estar, nossa, uns top 5 mais ricos do Brasil, não ficaria nada surpreso, até por ser do ramo farmacêutico e tudo mais. Belo Horizonte, Minas no geral, tem muitas empresas também nesse ramo, então o que eu vejo assim, poderia ter uma venda, Gustavo, por exemplo, do Pedro Lourenço para o Gustavo Lima ou para o João Adib, lembrando que os dois não têm conversas nesse sentido, tá? Nunca se falou, vai comprar um percentual do Cruzeiro, mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Lembrando, esses acordos aqui, todos esses encontros não foram por acaso, sempre tiveram um desfecho, vamos colocar assim, por quê? O Gustavo Lima fechou esse acordo, trazendo um jogador da base de outro clube para o Cruzeiro, e esse acordo também para patrocinar o clube, e além disso esteve no Mineirão assistindo o jogo, acho que foi contra o Juventude, né, se não estiver enganado agora. E aí o João Adib também, né, teve esse acordo de renovação e tudo mais, e logo depois, acho que na semana seguinte, o Cruzeiro já fez bem mais publicações nas suas redes sociais. Se o Pedro Lourenço tivesse interesse de vender, poderia ser uma boa também, até porque se você for olhar num quadro geral, raramente os donos das empresas, por exemplo, detêm 90% de uma empresa. Tem certeza, se você olhar, por exemplo, do Pedro Lourenço, quanto que ele deve ter dos supermercados BH? Uns 30%, 35%? Porque é melhor você ter, vamos colocar, 1% de 1 bilhão do que 100% de 100 mil, né? Então, assim, é muito melhor você diluir geralmente a participação, mas ainda assim se manter no controle. Nesse caso, os clubes no Brasil não têm, né, desfeito, por exemplo, de um percentual acima de 51%, porque quando você tem uns 51%, os outros donos vão ter 49%, então como o seu voto, né, vale a maioria, aí não tem o risco de você acabar perdendo o comando do time e tudo mais. Então, acredito eu que o ideal seria, dependendo de se desfazer de 20%, 25%, se ele tiver interesse em colocar mais aporte ainda no clube e além disso, né, não vender um percentual maior, porque daqui a uns 5 anos, 6, acho que o futebol brasileiro vai estar bem mais valorizado, como foi, por exemplo, nos clubes da MLS. E aí você vendeu um percentual do Cruzeiro hoje, que, vamos colocar, 10% então valeria 100 milhões. Então daqui 6 anos, 7 anos, se o futebol brasileiro se profissionalizar, pode ser que ele venda esses mesmos 10% por 600 milhões de reais. Não sei, não sabemos como que vai estar daqui até lá, mas na minha opinião, tem esse percentual. Então, se ele realmente estiver disposto, talvez uns 10, 15% pode ser uma boa. Vamos só estipular um valor aqui, 200 milhões de reais, por exemplo. Esse valor seria reinvestido em reforços, fora ainda do que o Pedro Lourenço já tem, né, para aportar no Cruzeiro, que a expectativa também para o ano que vem é de ter uma janela tão forte quanto foi nesse meio do ano para chegar a reforços que sejam cruciais. E aí, quem sabe no médio e longo prazo vai ter essas vendas, né, de outros percentuais para outros investidores. Porém, a gestão ainda do Pedro Lourenço seguindo, né, no comando e na frente do clube. Acredito eu que se o Ronaldo tivesse ficado um período maior, né, em relação a dono do Cruzeiro, poderia ter feito isso também, talvez com uma lentidão muito maior, né, obviamente, para a chegada de reforços, mas ele iria fazendo aí esses pedaços. Acho muito difícil o Ronaldo, se ele seguisse mais 5 anos no Cruzeiro, 10, ele não se desfazer de um percentual maior. Por exemplo, se desfazer de mais 15, 20, 30, não ficaria nada surpreso. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? O que você acha, né, se chegasse um novo dono, seja aí o Gustavo Lima, o dono da CIMED, enfim, algum outro empresário que seja cruzeirense ou não. Acho que isso aí vamos ter que lidar também, porque vai ter outros fundos de fora e tudo mais que poderia ter esse interesse, sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. O link da Esportiva também está aqui embaixo na descrição. E é isso. Nos vemos numa próxima. Lembrando, tem o Instagram também, gente, nosso lá, vai lá, o Cruzeiro News 21, todos os dias nós postamos posts e tudo mais, estamos com 44 mil seguidores por lá também, e é isso. Valeu, galera.